Existe uma frase presente nas Escrituras que, por algum motivo, quase ninguém realmente nota. Ela está lá, à vista de todos. Não é segredo oculto. No entanto, são poucos os que de fato percebem o verdadeiro significado por trás dessas palavras. E o motivo não é porque seja algo complexo ou difícil de entender. A verdade é que essa frase mexe com as engrenagens invisíveis que influenciam profundamente a realidade de muitas pessoas. Não se trata apenas de uma citação bonita ou de um versículo comum. É como se fosse um código mas não do tipo religioso, cheio de regras, proibições e obrigações. É um código de transformação, uma chave de ativação interior, um fragmento da própria essência divina que, quando compreendido em profundidade, tem o poder de romper padrões antigos, curar feridas enterradas, destrancar portas que pareciam seladas há muito tempo e alterar completamente a direção da sua existência. Responda com honestidade. Antes de revelar qual versículo é esse, eu quero te fazer um convite. Permita-se sentir. Por que será que algumas pessoas vivenciam experiências milagrosas tão extraordinárias, enquanto outras, mesmo com toda a fé, passam a vida esperando uma mudança? Mas ele não se referia àquela fé passiva que só espera. Por que certas promessas parecem se cumprir apenas para uns poucos, enquanto tantos outros continuam por anos buscando merecer algo que, na verdade, já foi concedido há tempos, que nunca chega? Napoleon Hill afirmou certa vez que a fé é o único antídoto real contra o fracasso. Ele falava da fé que decide, da fé que age, da fé que, mesmo diante do invisível, escolhe acreditar e agir como se já fosse real. E é justamente esse o impacto que esse versículo provoca dentro de nós. Ela só requer uma única coisa: estar presente, atento, com o coração desperto. É como se o próprio Criador tivesse deixado escondida, entre tantos textos, uma chave. Uma chave que não exige sofrimento, esforço desumano ou uma vida sem falhas. Ela se transforma em um campo energético, um mapa de vibrações. Isso mesmo, portais menos capazes de conectar a mente humana a uma frequência infinitamente mais elevada. Talvez até a tenha decorado. Deus chama as coisas que ainda não existem como se já existissem. Ele diz o seguinte: Deus chama as coisas que não são como se já fossem. Mas será que a entendeu com o coração? Talvez você até já tenha escutado essa frase. Isso é o próprio método de criação divina. E mais do que isso, é um convite para que você também aprenda a cocriar. Porque quando isso acontece, algo dentro muda. E tudo que muda por dentro, mais cedo ou mais tarde, transforma o que está fora também. Em outras palavras, sua realidade interior começa a moldar aquilo que está fora. O que eu vou te mostrar hoje vai além de um versículo. É uma nova perspectiva sobre a vida. É uma forma renovada de caminhar pelo mundo. E se você estiver mesmo disposto a experimentar isso de forma sincera, esse vídeo não será apenas mais uma mensagem, mas sim um divisor de águas. Um verdadeiro chamado. Ela era uma seguidora que me escreveu para contar como esse versículo virou a vida dela de cabeça para baixo, para melhor. A Bíblia, quando lida com olhos renovados, deixa de ser apenas um livro antigo. Só que dessa vez, ele tocou fundo. Cada versículo ali contido funciona como uma antena, e alguns deles são verdadeiros portais. E o versículo que quase ninguém enxerga está registrado em Romanos 4,17. Leia isso novamente, com calma, como se fosse a primeira vez que você ouve. Isso não é metáfora, não é poesia. É como um manual oculto, que ensina como sair de ciclos de escassez, de medo, de comparação e de dúvida, e acessar um novo campo vibracional. O mais impressionante é que a ciência contemporânea vem confirmando isso há muito tempo.
Bruce Lipton, um dos biólogos mais respeitados do planeta, afirma que o cérebro humano não distingue o que é real do que é fortemente imaginado. Quando você vivencia uma cena mental com verdadeira emoção, o corpo reage como se aquilo estivesse acontecendo de fato. Neville Goddard, um dos grandes estudiosos da mente e do espírito, dedicou sua vida inteira a ensinar isso. Ele dizia que, ao imaginar algo com tanta profundidade, a ponto de sentir como se já tivesse vivido aquilo, você dá forma a essa realidade, mesmo que ela ainda não tenha surgido no plano físico. E tudo o que ganha forma no invisível, mais cedo ou mais tarde, se manifesta no visível. Mas esse processo não se ativa apenas com o conhecimento intelectual. Ele funciona quando você incorpora essa verdade. Veja o caso da Eliane. Enfrentava dívidas, não tinha renda, cuidava de um filho pequeno sozinha. Um dia, ouviu esse versículo durante uma celebração. Não foi apenas um entendimento mental, foi o coração que sentiu. Ela voltou para casa com algo novo dentro de si e fez algo fora do comum. Pegou todos os boletos vencidos, imprimiu cada um, organizou numa pasta que chamou de contas quitadas e carimbou um por um com a frase "Pago em nome de Jesus", como se aquilo já fosse verdade. E todos os dias ela repetia com fé: "Obrigada, Deus, porque eu já sou próspera. Mesmo sem ver, eu sei." 2 meses depois, recebeu uma proposta de trabalho remoto, com um salário maior do que qualquer outro que já havia recebido. Mas o mais impressionante nem foi o valor do salário. O mais incrível foi o que ela disse: "Antes mesmo de conseguir esse emprego, eu já me sentia rica. Eu já caminhava diferente, dormia em paz. O dinheiro veio depois." E esse é o verdadeiro segredo. O mundo deixa de ser a causa da sua vida e passa a ser o efeito. Quando você muda por dentro, tudo à sua volta se transforma também. O verdadeiro milagre não está em aguardar que algo aconteça. Está estabelecendo um novo campo de frequência, um novo estado vibracional que se ajusta automaticamente a essa declaração. O milagre está em viver como se já tivesse acontecido. Elas reagem ao que vem. O saldo negativo no banco, a dor física, o silêncio das respostas que nunca chegam. Existe o já está feito. Mas a Escritura ensina justamente o oposto. Chama o que ainda não existe como se já fosse real. As pessoas acreditam que precisam ser pacientes, que o milagre virá na hora certa, que Deus está preparando tudo. E os meses passam. E esse alinhamento não tem nada a ver com palavras bonitas, nem com repetir frases como se fosse um ritual. Quando suas ações, seus pensamentos, suas decisões passam a refletir a certeza de quem já recebeu. Ao dizer que está esperando, você está afirmando que ainda não tem, que precisa aguardar o tempo certo. E é aí que começa uma mudança fundamental. Porque, para muita gente, fé virou sinônimo de esperar. Os anos passam e nada muda. Mas esse versículo tão pequeno, à primeira vista menos, esconde uma verdade gigantesca. Até que um dia, num instante de total esgotamento emocional, entrou numa igreja completamente vazia. No altar, uma Bíblia aberta. Sem muito propósito, ele se aproximou e leu: "Deus chama as coisas que não são como se já fossem." Um homem chamado Anderson, vendedor autônomo, nunca conseguia ultrapassar um determinado valor de renda mensal. Quando Deus chama aquilo que ainda não existe como se já existisse, ele não está brincando de imaginar. E mais do que isso, ele agradecia de verdade. "Obrigado, Deus, porque já é." O que veio antes foi a certeza, a paz, a consciência de que eu já era próspero, mesmo antes dos números mudarem. E quando isso entrou em mim, o mundo não teve escolha a não ser acompanhar. Ele está criando. E esse é o ponto que a maioria das pessoas não compreende. O alinhamento acontece quando você vive como se aquilo já fosse realidade. Parece simples,
Mas essa é uma das transformações mais profundas que existem, porque exige que você assuma uma nova identidade antes mesmo de qualquer sinal aparecer. Já parou para pensar que talvez aquilo que você tanto deseja só esteja aguardando uma simples mudança na sua atitude? É como se o céu já tivesse liberado a bênção, mas faltasse apenas um alinhamento da sua parte. Porque esperar, muitas vezes, é apenas uma forma bonita de dizer que ainda está faltando. Foi como se um casulo se partisse e algo novo emergisse. Ele caiu de joelhos ali mesmo e decidiu: eu vou viver isso. E mais do que isso, ele agradecia de verdade. Obrigado, Deus, porque já é M2 meses. Sua renda não apenas aumentou, ela triplicou. Mas o que tocou mais fundo não foi o dinheiro. Foi o que ele descreveu. O milagre chegou depois. Foi como se um casulo se partisse e algo novo emergisse. E quando isso entrou em mim, o mundo não teve escolha a não ser acompanhar. Um homem chamado Anderson, vendedor autônomo, nunca conseguia ultrapassar um determinado valor de renda mensal. Ele vivia culpando a situação econômica, o governo, o momento atual. Mas o que tocou mais fundo não foi o dinheiro. Ele caiu de joelhos ali mesmo e decidiu: eu vou viver isso. Mas no plano espiritual, que é de onde tudo se origina, menos o tempo não é como o nosso. Lá não existe o vai acontecer. Já parou para pensar que talvez aquilo que você tanto deseja só esteja aguardando uma simples mudança na sua atitude? É possível que, mesmo sem perceber, você esteja preso a uma frequência de escassez. Mesmo enquanto faz orações, mesmo acreditando com todo o coração. É como se o céu já tivesse liberado a bênção, mas faltasse apenas um alinhamento da sua parte. O alinhamento acontece quando você vive como se aquilo já fosse realidade. Parece simples, mas essa é uma das transformações mais profundas que existem, porque exige que você assuma uma nova identidade antes mesmo de qualquer sinal aparecer. E isso me lembra uma história que sempre me emociona. Ele vivia culpando a situação econômica, o governo, o momento atual. Não havia culto, nem música, apenas silêncio. Aquilo quebrou por dentro menos, mas não de forma negativa. Voltando para casa, começou um ritual silencioso e pessoal. Todos os dias, se sentava em silêncio, respirava fundo e se via próspero. Mas não apenas imaginava. Ele sentia, ele visualizava seus clientes satisfeitos, sua agenda lotada, sua conta bancária positiva, porque já aconteceu. Em 2 meses, sua renda não apenas aumentou, ela triplicou, foi o que ele descreveu. O milagre chegou depois. E é aqui que está um ponto essencial. Isso não é mágica, é frequência. O mundo exterior sempre responde ao estado interior. E a pergunta que você deve fazer agora é: você tem vivido como quem é causa ou como quem é apenas efeito? É possível que, mesmo sem perceber, você esteja preso a uma frequência de escassez. Mesmo enquanto faz orações, mesmo acreditando com todo o coração, e esse alinhamento não tem nada a ver com palavras bonitas, nem com repetir frases como se fosse um ritual. Quando suas ações, seus pensamentos, suas decisões passam a refletir a certeza de quem já recebeu. E isso me lembra uma história que sempre me emociona. Até que, um dia, num instante de total esgotamento emocional, entrou numa igreja completamente vazia. Não havia culto, nem música, apenas silêncio no altar, uma Bíblia aberta. Sem muito propósito, ele se aproximou e leu: Deus chama as coisas que não são como se já fossem. Aquilo quebrou por dentro menos, mas não de forma negativa. Voltando para casa, começou um ritual silencioso e pessoal. Todos os dias. Se sentava em silêncio, respirava fundo e se via próspero. Mas não apenas imaginava, ele sentia, ele visualizava seus clientes satisfeitos,
sua agenda lotada, sua conta bancária positiva, porque já aconteceu. O que veio antes foi a certeza, a paz, a consciência de que eu já era próspero, mesmo antes dos números mudarem. E é aqui que está um ponto essencial. Isso não é mágica, é frequência. O mundo exterior sempre responde ao estado interior. E a pergunta que você deve fazer agora é: você tem vivido como quem é causa ou como quem é apenas efeito? E se essa mensagem está mexendo com você, se algo dentro de você está reagindo, então aproveite esse momento e já demonstra sua intenção. Curta este vídeo, se inscreva aqui no canal, comente e compartilhe com alguém especial, porque às vezes um clique pode parecer simples, mas outras vezes ele representa um compromisso energético com aquilo que foi ativado dentro de você, porque o que vou te dizer pode transformar a forma como você ora, pensa, pede e até como você vive. É dizer que aquilo que você deseja ainda está por vir. Então, respira fundo agora. Chamar é o ato de quem sabe que já é dono. Você não chama alguém que não conhece. Esperar significa afirmar que ainda não chegou. Mas veja, o versículo não diz que Deus espera as coisas se manifestarem. Ele diz que Deus chama, e chamar é completamente diferente de pedir. Por isso, esse versículo é tão poderoso. Ele não está apenas descrevendo como Deus age. Pedir é um gesto de quem sente que ainda não tem. Você muda por dentro, e o mundo se ajusta depois. Você chama um amigo, alguém próximo, algo que já sente que pertence a você, a vibrar na mesma sintonia, a declarar com confiança, apenas com presença. E quando estiver sozinho à noite, repita esse versículo em voz alta. E em outras vezes parece não surtir efeito. Sou curado, sou amado, mas lá no fundo nada parece diferente. Pode ser algo material, emocional, espiritual, o que for. A manifesta é a vibração por trás delas. Ele está te ensinando a agir como ele. Você não precisa que o mundo mude para então mudar por dentro. E é isso que eu quero que você experimente agora. Um exercício simples. Feche os olhos. Respire fundo 3 vezes. Sem medo, apenas com fé. Deus chama as coisas que não são como se já fossem. Agora pense naquilo que você mais deseja. Deixe essa frase penetrar no seu interior como um código. E observe, nos próximos dias, as mudanças começarem a acontecer. Sinta esse desejo com profundidade, como se já estivesse realizado. Só precisa acreditar, só precisa deixar essa certeza vibrar dentro de você. E agora, com voz firme, diga: eu recebo, porque já é, porque já foi, porque em Deus sempre foi. Você não precisa gritar, sem ansiedade, sem vergonha. Fale isso com consciência. Você já se perguntou por que às vezes uma afirmação funciona? Você repete frases como sou próspero e surge a frustração. Será que isso funciona mesmo? Será que estou fazendo errado? A verdade é que não se trata do que você fala, mas de onde você fala. Não são as palavras em si. Quando você fala algo com um coração cheio de dúvida, a frequência que você emite não é a da afirmação, mas da incerteza. E o campo invisível que responde às suas vibrações capta exatamente isso. Ele não ouve frases, ele escuta energia. E essa é a diferença brutal entre repetir uma frase como um papagaio e encarnar essa frase como uma verdade viva. Foi isso que a Eliane compreendeu quando pegou seus boletos vencidos e estampou a frase pago em nome de Jesus. Aquilo não era só um ato simbólico, era fé em movimento. Bruce Lipton, biólogo e pesquisador, afirma que o corpo humano não diferencia o que é sentido com emoção daquilo que realmente acontece. Seu corpo reage ao que você sente, não ao que seus olhos veem. Mas para isso, é preciso unir intenção com emoção. A pandemia destruiu tudo. Contratos, fornecedores, acumulou dívidas.
Mas um dia, ele decidiu recomeçar, não do zero, mas de um novo lugar interno. Todos os dias, às 6 da manhã, colocava a mão no peito e dizia: obrigado, porque meus clientes voltaram. Obrigado, porque tudo está prosperando. Obrigado, porque já é. Pensar não basta. É preciso sentir. Sentir como? Como se já fosse real. Como se o dinheiro já estivesse na conta. Achamos que temos que merecer a bênção. Que precisamos sofrer antes. Que é necessário pagar algum preço. Mas o versículo diz que Deus chama as coisas que ainda não são como se já fossem. Ele não espera você estar perfeito para te chamar. Ele te chama mesmo quando você ainda parece imperfeito, porque Ele vê além. E é isso que Ele espera que você faça também. Como se a cura já tivesse acontecido. Como se a paz já morasse dentro de você. Então hoje, antes de dormir, faça esse exercício. Deite-se em silêncio, feche os olhos, respire fundo e se pergunte: como seria minha vida se tudo o que desejo já fosse realidade? Não é para sonhar, é para viver por dentro. A identidade distorcida. Isso mesmo, não é falta de fé, nem endoracau. É a imagem errada que carregamos de nós mesmos. Desde cedo, somos treinados para reagir ao extrato bancário, ao número na balança, ao olhar dos outros, às regras que disseram que tínhamos que seguir. E nesse processo, vamos nos esquecendo de quem realmente somos. Mergulhe nessa sensação, fique ali alguns minutos, sem forçar, sem pedir. Apenas sentindo. Por isso tanta gente tenta mudar a vida sem sucesso. Por fora dizem que acreditam, mas por dentro vibram medo, escassez, insegurança. E o universo apenas reflete isso. Em 6 semanas, um antigo cliente apareceu oferecendo uma parceria. Hoje, sua nova empresa fatura 5 vezes mais. Mas ele diz que o verdadeiro milagre não foi o dinheiro. Foi a paz interior, a convicção energética que nasceu dentro dele, enquanto tudo parecia desmoronar. Ela não se move pelas lágrimas do medo. Ela reage à certeza. Ela responde ao seu já é. Mas tem um detalhe que muita gente ignora. Você precisa viver como se já tivesse conquistado. Você não precisa convencer Deus. Só precisa concordar com Ele. Esse versículo é o modelo. Já reparou como seu corpo se comporta quando você se sente vitorioso? O peito se abre, os ombros se erguem, o olhar muda. Agora imagine manter essa postura, mesmo quando não há sinal algum de mudança. Isso é fé genuína. Isso é ativar sua vibração. Quando você vive como quem já tem, o invisível começa a se mover a seu favor. Sabe por quê? Porque você finalmente começou a falar a língua do Criador. Se você quiser mesmo viver uma transformação, vai precisar atravessar uma ponte entre o que está vivendo e o que deseja viver. E atenção, essa ponte não é feita de tempo. Ela é feita de frequência, identidade, de posicionamento. Era a decisão de declarar como realidade algo que ainda não era visível. E isso mudou tudo. Você precisa entender uma coisa. O universo, o campo espiritual, a energia que governa todas as coisas, ela não responde ao desespero. Napoleon Hill dizia que tudo o que a mente consegue imaginar e acreditar, ela pode conquistar. E se você acha que isso tudo é papo motivacional, saiba que a ciência já comprovou. Romanos 4:17 não é apenas uma chave espiritual, é um código energético. É sobre isso que Joe Dispenza fala quando explica que a mente humana, quando treinada, pode acessar o campo quântico das infinitas possibilidades. Esse é o ponto de virada, o instante em que o impossível começa a se dobrar. Carlos, por exemplo, era um pequeno empresário. Mesmo com a conta negativa, mesmo sem saber como pagaria o aluguel, ele escolheu vibrar abundância. A realidade não se curva diante do choro. Ela se curva diante de quem vibra com autoridade.
Esse silêncio cheio de certeza é a linguagem que o universo compreende. E sabe qual é o maior bloqueio que impede as pessoas de viverem o que Deus já preparou? E o pior, começamos a duvidar que somos dignos de viver algo grandioso.